A paz de Cristo a todos. Eu sou o pastor Dernival Silva e quero compartilhar com vocês um pouco de um seminário que o Senhor colocou no meu coração, uma mensagem sobre qualidades de Davi. Eu tenho ministrado em alguns lugares, alguns seminários sobre liderança, sobre vários temas teológicos e várias mensagens da Bíblia, e esse é um deles que eu quero compartilhar com vocês. O tema é qualidades de Davi. Vamos falar aqui de pelo menos 12 qualidades de Davi, amém, gente? Não significa que sejam somente essas 12 qualidades que Davi teve, tá? Mas foi as qualidades que eu separei para falar da vida dele e que são qualidades muito importantes que nos ajudam na nossa vida, no nosso dia a dia, muito importantes para cada um de nós, amém? Desde já eu peço que cada um de vocês possa estar aí se inscrevendo no nosso canal, em nome de Jesus, deixando aí o seu gostei ou o seu não gostei, compartilhando, se assim vocês sentirem no coração. O meu intuito é compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, né, de uma forma simples, porém eficaz. Vamos então à primeira qualidade de Davi que o Senhor falou ao meu coração. Bom, a primeira coisa que eu vejo é o que está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14. Ali diz assim que Davi, todos nós ouvimos falar constantemente que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Essa é a primeira qualidade de Davi. Ali o texto diz que, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Nós ouvimos constantemente falar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas muitas vezes nós não analisamos em quais circunstâncias, quando foi que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos meditar em tudo isso. A primeira coisa é que, segundo o coração de Deus, significa segundo a vontade de Deus. Então, de nada vale a nossa vida ou liderança se nós não vivermos segundo a vontade de Deus. Você que é um cristão, né? Você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que crê nos evangelhos. Mas quando que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Nós ouvimos falar muito isso, né, gente? A questão é que Davi ele não foi um homem segundo o coração de Deus quando ele alcançou o reino. Vamos dizer assim, da forma mais simples. Não foi quando ele alcançou o reino, e sim quando Davi estava lá no pasto, né? Deus olhava para a vida de Davi e já via em Davi que Davi tinha um coração voltado para Deus. Ele adorava a Deus, ele fazia as suas composições ali, independente das circunstâncias. Davi no pasto já era um homem segundo o coração de Deus, antes mesmo que tivesse o reconhecimento da sua família e muito menos das pessoas. A segunda qualidade de Davi é que Davi era um músico qualificado. Muitas vezes nós falamos para as pessoas, principalmente na igreja, nós ouvimos as pessoas dizer, melhor assim, eu estou fazendo para Deus. E justamente por fazer para Deus, é que nós deveríamos fazer o melhor, né? E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que ele era um músico qualificado, mas não somente isto, né? Por quê? Davi não era somente um músico qualificado. Podemos observar outras qualidades de Davi que o levou, né, ao reino. Lá em 1 Samuel 16, versículo 17, 18, diz assim, ó: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traga ele. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, assim, a primeira coisa que eu observo é que Davi não somente tocava bem, mas Deus era com Davi.
Então nós somos músicos na igreja, nós fazemos a obra de Deus, seja não somente um músico, né, mas Davi era um músico. Nós devemos, em primeiro lugar, termos a presença de Deus em nossa vida, Deus ser conosco, e também fazermos da melhor maneira. Davi tocava bem e Deus era com ele, né? Só que nós vemos nesse versículo que havia outras qualidades na vida de Davi ali, que o moço de Saul disse para ele. Uma dessas qualidades era que ele tocava bem, é valente, o moço diz, e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras. Prudente em palavras em qual sentido? Davi não saía falando qualquer coisa em qualquer momento. Davi também não saía falando tudo que ele queria falar simplesmente porque ele desejava falar. Davi era prudente nas palavras, ele falava no momento certo o que se tinha que falar. E ainda diz mais, e de gentil presença, que Davi não era aquela pessoa que quando chegava, as pessoas falavam assim, nossa, lá vem o fulano de novo, não aguenta esse fulano, já ouviu algumas pessoas dizer assim? Davi não era dessa forma, Davi tinha uma gentil presença, Davi era uma pessoa agradável quando estava com as pessoas queriam estar perto dele. E o mais importante, que diz no versículo, e o Senhor é com ele. Porque se nós tivermos todas as qualidades que as pessoas esperam de nós, mas se Deus não for conosco, de nada valerá. Então essa é a segunda qualidade de Davi que me chama muita atenção. A terceira qualidade é que Davi era fiel no pasto, gente. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 11, nos diz algo muito interessante. Diz assim, ó, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Davi, o que nós podemos observar quando Samuel foi à casa de seu pai Jessé para ungí-lo a rei, nós observamos, já ouvimos falar muito que nem o próprio pai de Davi talvez não desse a importância na vida dele, o devido valor que ele tinha, ou não acreditasse que Davi poderia ser um rei de Israel, né? De todos os seus filhos, o que ele menos esperava era Davi, tanto que ele nem tinha mandado chamar ele até aquele momento, nós já ouvimos muito isso. Mas a questão não é essa que eu quero trazer para vocês, sim a fidelidade de Davi, mesmo diante dessas circunstâncias. Davi era fiel no pasto, ou seja, quando, mesmo fazendo ali o trabalho para o pai dele, talvez não sendo reconhecido ainda como ele gostasse ou quisesse, Davi não era reconhecido pelos homens, mas era reconhecido por Deus. Em que pasto, muitas vezes, eu pergunto, você se encontra onde você até pensa que você não é reconhecido pelos homens, ou talvez não seja mesmo, mas você nem por isso deve deixar de fazer as coisas da melhor forma, da melhor maneira. Porque Davi estava no pasto e já cuidava ali das ovelhas do pai dele, com todo o amor, com toda a dedicação, né, dando ali, colocando a sua própria vida em risco, como nós vamos ver daqui a pouco, enfrentando o leão e o urso, claro que pelo poder do Espírito Santo, mas na presença de Deus, fazendo da melhor forma, porque ele sabia que o reconhecimento para a vida dele viria do Senhor. Então a terceira qualidade de Davi, que eu estou sendo breve nessas qualidades, no seminário eu explico de uma forma mais profunda. Mas assim, é que Davi era fiel no pasto. E nós devemos aprender, gente, a sermos fiéis no pasto que nós nos encontramos, ou seja, no lugar onde nós estamos. Se nós queremos chegar a algum lugar, sejamos fiéis já onde estamos. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, Deus não vai colocá-lo no muito. Ou melhor, o versículo diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Tem gente que muitas vezes diz assim, quando eu for conhecido, quando eu chegar em tal status, quando eu estiver em tal posição social, aí eu vou me dedicar, aí eu vou fazer isso ou aquilo. Mas não é assim que funciona. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o coloca. Davi, ele era fiel
Davi, ele era fiel estando no pasto quando ninguém o conhecia. E por isso ele já tinha um coração segundo o coração de Deus lá, mesmo ninguém conhecendo ele. Ah, a quarta qualidade que eu vejo na vida de Davi é que Davi, ele era um homem de fé e encorajador. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Lá em 1 Samuel 17, 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu, ou seja, contra o gigante Golias que estava ali amedrontando Israel. Eu não estou entrando nos detalhes da história, porque quero me especificar mais sobre as qualidades de Davi. Mas enfim, todos nós sabemos da afronta que Golias estava fazendo ao exército de Israel, 40 dias ali naquele vale, e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, por sua estatura, por ser ele um gigante que os estudiosos dizem ter quase 3 metros de altura, seria a altura dele. Mas Davi, ele era um homem de fé e encorajador, como diz essa quarta qualidade de Davi que eu separei. E ele, mesmo já sendo ungido por Deus, nós não vemos ele usurpando o reino naquele momento. Nós não vemos ele torcendo ali para a derrota de Saul. Nós vemos ele numa posição de submisso. E ele chega e fala para o rei: Rei, não desfaleça o teu coração por conta de ninguém, por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Teu servo irá e vai lutar com ele. Imagina só Saul vendo aquele menino, Davi, de pequena estatura, um jovem, falando isso para ele, um rei já experiente nas batalhas, né? Então, o que eu aprendo é que nós devemos ser pessoas que encorajam os outros e não esfriadores da fé. Tem muitas pessoas que só esfria a fé do outro. E se for para ser um esfriador da fé, é melhor ficar quieto, né? Se você não pode dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de Deus para a vida de alguém, então existe um momento que é melhor nos calarmos. A quinta qualidade de Davi que eu coloquei aqui é que Davi, ele era humilde e reconhecia que era Deus que o abençoava, gente. Davi era humilde e reconhecia que era Deus que o abençoava. Lá em 1 Samuel 17, 37, diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Então, olha que interessante. Nós ouvimos muito falar que Davi derrotou o leão e o urso lá no pasto. Aqui, Davi mostra uma humildade que com certeza agradava muito a Deus. Ele não chega para o rei e diz assim: ó, eu derrotei um leão, eu derrotei um urso lá quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Ele não fala isso. Ele fala assim: ó, rei, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Quer dizer, ali o texto, se você ler um pouco antes, Davi vai dizer que quando vinha um leão, quando vinha um urso, ele saía, né, para enfrentá-los. Mas aqui ele já está dizendo, por quê? Porque Deus estava com ele. E quem livrava ele, na verdade, era Deus. Jamais um menino, um jovem, ou mesmo um homem ia ter força para lutar com um leão ou com um urso. Mas Davi aqui mostra humildade e reconhece que era Deus que o abençoava. Quantas pessoas não reconhecem, recebendo bênçãos de Deus, que vem de Deus, que é Deus que o abençoa, né? A pessoa que não reconhece que suas vitórias e conquistas são todas mediantes a graça e a misericórdia de Deus, ela é uma pessoa soberba, né? Se ela conhece a Deus, se ela diz servir a Deus e ela não reconhece que suas vitórias e conquistas vêm pela graça de Deus, ela é soberba, seja em todas as áreas, não só de algo que Deus faz por nós, tudo. Mesmo nós podemos trabalhar, nós saímos no nosso dia a dia para ganharmos o nosso pão,
Mas nós sabemos que é Deus que faz tudo por cada um de nós. 1 Coríntios, por exemplo, nos diz que Deus, 2 Coríntios 9, 10, diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia, né? Então, se nós temos algo para semear, se nós temos condições para fazer alguma coisa, seja financeiro ou não, é porque Deus nos dá a semente. Então, assim, Deus odeia os soberbos e engrandece os humildes, né? A humildade, ela faz parte da vida do verdadeiro cristão. Eu não vejo um cristão autêntico que ele não seja verdadeiramente humilde. A sexta qualidade de Davi, que eu quero aqui enfatizar, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, diz que Davi sabia cultivar amizades. Em 1 Samuel 18, versículo 1, mostra isso, que Davi sabia cultivar amizades. Lá diz assim: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, né? Então, seu maior amigo era filho do seu pior inimigo. Você já pensou nisso? O maior amigo de Davi, filho do seu pior inimigo no momento. Ou seja, o rei Saul, né, pai de Jonatas, queria matá-lo, né, quando viu que Davi ia sucedê-lo no reino, né, ele quis matá-lo por inveja. Mesmo assim, Davi não era aquela pessoa que, ou melhor dizendo, mesmo assim nós vemos o filho dele dando valor a Davi, que mostra que Davi era uma pessoa coerente, uma pessoa amada, uma pessoa fiel, uma pessoa de estima. A sétima qualidade de Davi é que Davi sabia ser misericordioso. Em 1 Samuel 26 fala um pouco sobre isso. Davi poupou a vida de Saul, respeitando sua hierarquia, né? Davi poupou a vida de Saul quando ele teve condições para matá-lo. Ele poupou a vida de Saul, respeitando ali a sua hierarquia. A oitava qualidade de Davi que eu coloquei aqui é que Davi sabia reconhecer seus erros e se arrependia, né? Segundo Samuel 12:13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. A pessoa que não se arrepende de seus erros, ela está propensa ao fracasso. Então, a pessoa sabe que errou e nós devemos, primeiramente, com o nosso Deus. Se é com alguém, reconheça com a pessoa, mas todo pecado ele é diretamente, primeiramente, contra o nosso Deus. Então, Davi, ele reconheceu, ele diz a Natã ali, pequei contra o Senhor. E por isso ele recebeu o perdão. Então, a pessoa que não se arrepende de seus erros, ela está propensa ao fracasso, né? A nona qualidade de Davi aqui que eu quero enfatizar é que Davi era líder na dificuldade. Em 1 Samuel 22, 1 e 2 diz, nós temos ali o exemplo, né, de Davi na caverna de Adulão. Eu não vou ler o texto aqui, mas lá em 1 Samuel 22, 1 ao 2, nós temos esse exemplo de Davi na caverna de Adulão. Depois você acompanha lá todas essas citações bíblicas que eu estou fazendo para você ter aí um discernimento melhor. Mas Adulão significa aquele que ajuda, né? Na caverna de Adulão, Davi estava cercado de homens fracos e derrotados, mas Davi os encorajou ao ponto de transformar homens fracos e desencorajados em guerreiros valentes, né? E nós precisamos dessa qualidade para transformarmos pessoas fracas em valentes, pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, de aflição, ou mesmo um outro ponto de vista. Muitas vezes nós esperamos só pessoas altamente qualificadas ao nosso lado para nós alcançarmos algum objetivo. E Davi, na caverna de Adulão, ele estava cercado dos homens aparentemente mais derrotados, mas eram homens que tinham qualidades, que estavam ali engavetados. E Davi os encorajou, e Davi trabalhou na vida daqueles homens a fé, e que depois nós vamos ver que Davi teve 300 valentes, 300 guerreiros valentes que lutou com ele e juntos eles conquistaram várias batalhas, né? Davi transformou a vida daqueles homens fracos em valentes. A 10ª qualidade de Davi é que ele era líder aceito pelo povo.
Segundo Samuel 8,15 diz: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fez direito e justiça a todo o seu povo. O verdadeiro líder honra os seus liderados. Davi, quando ele chegou ao poder, quando ele se tornou rei, esse versículo diz que Davi fez justiça a todo o seu povo. Quantas pessoas que quando chegam a um status de liderança ou quando chega a um poder, ela não honra as pessoas, né? Então, o verdadeiro líder, ele precisa aprender a honrar as pessoas, né? Eu tenho um livro escrito que o Senhor me deu sobre liderança, é um outro seminário, né? Mas o verdadeiro líder, né? Ele honra as pessoas, ele sabe honrar as pessoas, ele não procura pessoas para servir a ele. O verdadeiro líder, ele é aquele que prepara pessoas, ele também serve as pessoas. A, a 11ª qualidade de Davi que eu coloquei aqui, que eu enfatizei, é que ele era um homem que deixou um legado. Tudo isso é importante em nossa vida. Você pode ver lá em 1 Crônicas 22 que Davi deixou um legado, né? Davi deixou os preparativos para a construção do templo de Salomão. O templo que Salomão, seu filho, construiu depois da sua morte, né? Grandes líderes deixam legado, né, a seus seguidores. Quando você deixa legado, as pessoas realizam seus feitos em sua ausência. Não é só deixar um legado quando morrer, mas quando você não estiver no momento, você é um líder, está em viagem, como que a igreja funciona, como que a sua empresa funciona. Nós, como líderes, precisamos trabalhar o legado na vida dos nossos liderados. Não existe, o líder ele pode ser muito bom, mas se ele não deixar legado em sua ausência ou em sua falta, os seus liderados não vão saber o que fazer, não, ou pior ainda, não vão dar continuidade a um trabalho muitas vezes tão árduo e que teve dedicação, mas que não teve essa parte de trabalhar na vida dos liderados, ensinar pessoas a se tornarem líderes também, a agirem também, a fazerem as coisas também com qualidade diante de Deus e não somente saber fazer quando o líder está lá. E por fim, pessoal, a 12ª qualidade de Davi que eu coloquei aqui é que Davi tinha um desejo de permanecer sempre na presença de Deus. Davi tinha um desejo de permanecer sempre na presença de Deus. O Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Tudo que fizermos não será nada se não vivermos na presença de Deus. Guarda isso. Tudo que nós fizermos não será nada se nós não vivermos na presença de Deus. Então, Davi, ele tinha um desejo de permanecer na presença de Deus acima de todas as coisas. E isso é o mais importante para a nossa vida. Eu não sei qual a tua liderança, não sei se você é um pastor, como eu sou, ou se você também, de repente, tem uma empresa, um trabalho, algo que você faz, mas independente do que você fizer, nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Somos cristãos verdadeiros e autênticos. O desejo de permanecer, de estar na presença de Deus, tem que estar sempre no nosso coração. Eu falo para as pessoas em uma outra mensagem, que a presença de Deus ela é melhor, né, do que a bênção, né? Melhor no sentido assim, que eu quero dizer. Se você tem a presença de Deus, a bênção no sentido de bênção financeira, bênção de receber as coisas, né? Então, não adianta a pessoa ser curado, ser abençoado financeiramente, prosperar, ter alegria familiar, mas não ter a presença de Deus, porque no final nada valerá. Então essas são 12 qualidades de Davi que o Senhor colocou no meu coração e que eu queria compartilhar aqui de uma forma rápida, né, na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, tá, aí no nosso canal, em nome de Jesus. Tem também o meu blog que vocês podem estar visitando. Procurem aí Dernival Silva, vocês vão encontrar as nossas páginas, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.